Beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Pra Tirar 10. Aqui é o professor Wilton. Venho trazer um pouquinho mais de assuntos sobre notação científica, que é também um produto com potência de base 10. Podemos converter qualquer valor para um produto com potência de base 10. Alguns exemplos. Temos aqui 300, que é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado. E veja, é um produto com potência de base 10. Afinal, a multiplicação é um produto. O resultado da multiplicação é um produto. E aí a gente tem 500, que também pode ser dito como um produto entre o 5 e o 10 ao quadrado. 40.000 também é um produto entre o 4 e o 10 à quarta potência. Todos eles foi possível transformar em um produto com uma potência de base 10. Agora imagine uma reta numérica toda ao contrário, preenchida com intervalos de números inteiros. Então você tem lá o ponto de origem 0, um positivo, um negativo, 2 positivo, 3 positivo de um lado, e para o outro lado os números negativos. Só que, como a gente disse aqui, a gente quer ela toda ao contrário. Ou seja, a gente quer que os números negativos estejam para a direita e os números positivos para a esquerda. Por que isso? A gente vai fazer agora algumas transformações para a forma de notação científica, onde a gente vai usar essa ideia. Então, 734,6 ele pode ser transformado num produto que tem potência de base 10, né? Por exemplo, se a gente arrastar a vírgula uma casa para a esquerda, então imagina, você está aqui no ponto de origem 0, e se anda uma casa para a esquerda, você vai ter um positivo. Então, andar uma casa para a esquerda, você vai ter 73,46, né? Lembra que a vírgula estava depois do 4, agora está antes, vezes 10 elevado a 1. Então, do 0 foi parar no 1. E se eu andar mais uma casa com essa vírgula e parar aqui depois do 7, então eu estou aqui no 1, eu vou parar no 2, porque eu estou andando mais uma casa para a esquerda. Veja como fica. Estava no 3, agora está depois do 7. E o 10 fica 10 elevado a 2. Beleza. Então, sempre que eu andar casas para a esquerda, eu estou aumentando a ordem de grandeza. Estou aumentando o expoente. E quando eu andar casas para a direita com a vírgula, eu estou diminuindo o expoente. Estou indo lá para o lado dos números negativos ali. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Quero transformar isso aqui em notação científica. Veja que ele não está em notação científica porque o número de notação científica, esse fator que vem antes aqui, ele tem que estar entre 1 e 10, ou seja, a vírgula tem que estar logo após o primeiro algarismo, que é diferente de 0, no caso aqui é o 4. A vírgula teria que estar aqui bem após o 4 aqui, ó. Para que isso aconteça, para que a vírgula esteja aqui, a vírgula tem que voltar aqui 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Voltar 5 casas para a esquerda significa que o expoente ele vai aumentar 5 unidades. Por que eu digo isso? Ó, o expoente que é 2, está aqui. Quando você volta 5 casas para a esquerda, então você está 1, 2, 3, 4, 5 casas. Você veio parar no 7. Então 2 com mais 5 vira 7. E aí a gente tem aqui, então, 4, a vírgula logo após o 4. É o mesmo valorzinho, só que a vírgula vem logo após o 4. E o 10 fica elevado a 7. Não mudou nada, isso aqui representa o mesmo valor que isso. É o mesmo valor, não mudou nada. A única coisa que muda é a forma da gente ver aqui a ordem de grandeza, tá? E lógico, aqui ele realmente agora está na forma de notação científica. Agora, nem sempre a gente vai usar a notação científica, né, da forma como ela é. Em alguns momentos a gente vai precisar converter isso aí para outra ordem de grandeza. Por exemplo, esse número está na forma de notação científica, esse valor. Ele está, porque aqui a vírgula vem logo após o primeiro algarismo. Ótimo, né? Uma multiplicação por uma potência de base 10 está em notação científica, sim. Mas
Vamos supor que eu quisesse que esse expoente não fosse um negativo e fosse um outro expoente. Por exemplo, expoente 3. Então, se eu estou num negativo e quero que o expoente seja 3 positivo, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4 casas com a vírgula da direita para a esquerda. Olha como que vai ficar isso aí. Ó. A vírgula que estava logo depois do 6, ela volta a 4 casas. 1, 2, 3, 4. E ela vem parar aqui. Ó. Foi necessário colocar mais 3 zeros aqui, ó, depois da vírgula e 1 antes. E aí sim, o expoente, né, vira 3. A ordem de grandeza é 3. Agora vamos supor que, porventura, eu quisesse que esse expoente fosse 2 negativo em vez de 1 negativo. Então, olha só, eu estou aqui no 1 negativo e quero que vire 2 negativo. Então, eu vou andar do 1 negativo para o 2. Eu estou andando uma casa só. Andar uma casa com a vírgula. Se a vírgula está antes do 3, agora ela está depois do 3. E aí sim o expoente vira 2 negativo. Uma adição e subtração de valores que envolvem notação científica, para poder fazer uma adição e subtração, é necessário que a ordem de grandeza seja igual. Então você tem aqui uma notação científica, aqui você tem outra, e a base 10 aqui, ela tem ordem de grandeza 5, e aqui também. Legal, é possível fazer essa adição tranquilamente, porque você vai repetir essa ordem de grandeza, 10 elevado a 5, e só vai somar aqui os coeficientes. Então, 3,45 mais 2,5. E aí você tem aí um resultado 5,95 vezes 10 elevado a 5, que já está na forma de notação científica. Ótimo. Então, para realizar uma soma, a ordem de grandeza devem ser iguais. Os expoentes da base 10 devem ser iguais. Mesma coisa aqui, ó. Na subtração é a mesma ideia. Para que isso aqui seja possível, a gente tem que ter a mesma ordem de grandeza. Nesse caso 9, aqui 9, beleza, é igual. Só repetir aqui na resposta e subtrair aqui os coeficientes. 8,45 menos 2,35. Aí você tem 6,1. Ótimo. Né? Agora, em alguns casos, o professor pode fazer uma sacanagem aqui. E aí você vai perceber que em alguns casos nem sempre essa ordem de grandeza vai estar igual. E aí você vai dizer, pô, então beleza, professor, pula para a próxima. Não dá para fazer, a ordem de grandeza é diferente, não é possível realizar essa soma. Você vai falar que não dá. Mas eu posso dizer para você que dá sim, é só você mudar essa ordem de grandeza. A gente já viu que é possível mudar. Então você vai escolher uma das duas notações científicas, uma das duas, para que você mude a ordem de grandeza e deixar igual a outra. Por exemplo, eu posso pegar essa primeira notação científica e transformar esse 10 elevado a 4 numa ordem de grandeza de 10 elevado a 5. Ordem de grandeza 5. Eu posso. Ou então transformar essa aqui em 4. Uma das duas alternativas eu tenho. Eu vou pegar a primeira ideia. Vou transformar o 4 em 5 nesse caso aqui. Ó. Então eu tenho aquela reta numérica toda ao contrário, onde os números negativos estão para a direita e os números positivos para a esquerda. E eu vou fazer essa ideia de transformar o 10 elevado a 4 em 10 elevado a 5. Então, pegando essa notação científica, eu vou transformar isso aqui em 5. De que forma? 4 para virar 5, eu tenho que andar uma casinha só para a esquerda. Cada vez que eu ando uma casa para a esquerda, eu aumento esse expoente. Então, o 4 vai aumentar para 5. E aí, andar uma casa para a esquerda é andar a vírgula uma casa para a esquerda. A vírgula que está depois do 3, agora ela vem antes do 3. E aí fica 0,345. Ótimo, já transformei. Isso aqui tem a mesmo valor desse aqui. Não tem problema se eu substituir esse por esse. Tudo bem? Não tem problema e é isso que eu vou fazer. Peguei essa notação científica, coloquei aqui embaixo.
substituir, né? No lugar dessa outra. E agora eu posso fazer a soma tranquilamente, porque a ordem de grandeza está igual. Ordem de grandeza 5. Só repetir na resposta. Vou pegar os coeficientes aqui e vou adicionar. 0,345 mais 2,5. Eu tenho aqui 2,845 e essa aí é a resposta. Outra situação seria aqui na subtração. O professor vai lá e faz sacanagem. Você reparou que a ordem de grandeza não está igual, mas na subtração também é necessário que esteja igual a ordem de grandeza, senão não dá para você fazer isso aqui. O que você vai fazer? Vai ter que transformar ou uma ou outra. Ou eu posso transformar essa notação científica com ordem de grandeza 2, igual está aqui. Ou então eu posso escolher essa aqui e transformar em -1. Eu vou escolher essa aqui para transformar em 2. Vamos lá. Então eu tenho a reta numérica ao contrário. Do -1 para virar ordem de grandeza 2, eu vou ter que andar 1, 2, 3 casas. Olha aí. Para que esse -1 vire 2, eu tenho que andar 1, 2, 3 casas. Então a vírgula vai andar 3 casas para trás. Veja que só tem um algarismo antes da vírgula, eu vou precisar de acrescentar zeros aqui. Ó. E vai ficar dessa forma aqui. Ó. Então a vírgula que estava depois do 9, agora ela anda 3 casinhas para trás e vem parar aqui. Ó. Beleza, agora sim. A ordem de grandeza é 2 e esse valor aqui representa a mesma coisa que isso. Eu posso pegar essa figurinha e trocar no lugar dessa aqui. É isso que a gente vai fazer aqui. Então a gente tem aqui a primeira anotação científica, eu só repeti a mesma. Esse sinal de mais aqui não é o sinal de mais, tá, gente? Eu errei aqui, ó. Era para ser sinal de menos, então desconsidere, coloque sinal de menos aí. E aí eu coloquei, no lugar dessa anotação científica, eu coloquei essa. Olha aí, ó, só repetir aqui. E aí eu faço, repito a ordem de grandeza, que é 10 elevado a 2 aqui, ó. 2 é a nossa ordem de grandeza, ótimo. E aqui eu só faço a subtração do 3,45 menos o 0,0095. Menos, tá? Não é mais, é menos. É igual tá aqui, eu errei aqui também. E aí você tem aqui, ó, resultado. Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido. Abraço, até uma próxima videoaula. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos.